E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje teremos Ciências, sétimo ano. Nosso conteúdo, Teoria da Tectônica das Placas. Esse conteúdo você acha no capítulo 12 do seu livro didático, páginas 230 e 231. Então vamos ver aqui o nosso conteúdo. Teoria da tectônica das placas. Como poderiam os continentes se movimentar? Já que são faixas de terra, né? Nós temos os nossos continentes, eles se movimentam. Isso só seria possível se eles deslizassem sobre o assoalho dos oceanos. E alguns geólogos da época de Wegener acreditavam que, durante tais deslocamentos, os continentes se partiriam em pedaços devido ao atrito contra esse assoalho. Alfred Wegener morreu em 1930, numa nevasca, durante uma expedição científica à Groenlândia. Suas ideias não foram bem recebidas por seus contemporâneos. Ficaram esquecidas por cerca de 30 anos. Olha aí, né? Essa é a teoria dele. Na década de 1960, 30 anos depois, novas evidências importantes sobre o passado do planeta foram obtidas, entre elas informações acerca das características magnéticas de algumas rochas. Nós temos rochas que têm características, né, de magnetismo, atrair metais, né? Nós conhecemos isso aí muito bem, né? À luz de novos fatos, geólogos voltaram sua atenção para as ideias de Wegener sobre a deriva dos continentes, as quais, com algumas adaptações, eram capazes de explicar também as novas constatações experimentais. Através de experimentos, né, foram-se constatando algumas coisas que antes dizia que não era possível, ok? Assim, surgiu a hoje aceita, né? Hoje foi mais aceita do que na época de Wegener, né? Teoria da tectônica das placas, do grego tectônicos, referente à construção. Segundo essa teoria da tectônica das placas, a superfície da Terra é constituída de placas litosféricas. Guarda aí esse nome, certo? Placas litosféricas que se movimentam muito lentamente sobre a camada que existe abaixo delas. Há cerca de 180 milhões de anos começou a haver a separação do único continente que então existia. Então nós temos aí que anteriormente, há milhões de anos atrás, hoje nós temos América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, Austrália, parte da Oceania. Tudo isso que hoje nós temos continentes separados, formava um único bloco apenas, certo? Então tudo isso estava juntinhos, coladinhos uns com os outros, formando um supercontinente chamado de Pangeia, ok? Então que hoje nós conhecemos pelos continentes, todos separadinhos aqui, cerca de 180 milhões de anos atrás formavam um supercontinente, um único, chamado de Pangeia. Então, em partes que se afastaram umas das outras, convergindo para posições atuais, ou seja, eles foram se afastando aos milhões de anos até chegar como a gente conhece hoje, separadinho um continente do outro, ok? As porções continentais hoje são parte de placas que continuam, olha só a palavra chave aqui, continuam. Hoje a gente conhece como está. Daqui a milhões de anos estará diferente do que a gente conhece hoje, certo? Eles continuam se movimentando lentamente. Então nós temos aqui a representação das placas litosféricas que formam a superfície terrestre, ok? Seguindo aqui a nossa legenda, o encontro ou afastamento de placas. Então nós temos aqui que estas duas placas
de forma onde está a placa sul-americana e a placa africana estão se afastando, e essas outras duas placas estão chegando, né, em se encontrando. Então nós temos duas situações, né, placas que se afastam uma da outra e placas que se encontram uma com a outra. Isso vai ser importante que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Como nascem as cordilheiras? Porque as placas litosféricas se movimentam. Então, o que seria uma cordilheira? Eu tenho aqui uma fissura, só que ao invés dela ir para baixo, ela vai para cima, certo? Aqui, ela vai subindo, formando uma elevação dorsal, ou seja, indo aqui formando essa elevação, ok? A teoria da tectônica das placas propõe que em alguns locais do planeta, voltando aqui para o nosso mapa, onde é que vai acontecer isso? Onde as placas estão aqui, nós temos aqui os continentes se afastando? Não, aonde há o encontro dessas placas, ok? Então, nós vamos falar agora não onde estão se afastando, mas onde estão se encontrando. Onde há o encontro dessas placas, ok? Pode acontecer o que a gente vai apresentar aqui. Em alguns locais do planeta, a crosta terrestre é contínua e lentamente formada, e em outros, contínua e lentamente destruída. Então, nós temos repetido aqui as palavras contínua, ou seja, está sempre acontecendo, e de forma lenta. O que é que sempre está acontecendo de forma lenta? A crosta terrestre está sendo, em alguns locais está sendo formada, em outros lugares está sendo destruída, certo? Para aí formar o equilíbrio. Por exemplo, na dorsal mesoatlântica, dorsal se refere a esta elevação, ok? Mesoatlântica, no Oceano Atlântico. Uma cordilheira submersa no fundo do Oceano Atlântico, nós temos aqui na figura A, um magma, uma mistura pastosa e muito quente, constituída de rochas derretidas pelas altas temperaturas no interior do planeta, vem à superfície. Então, nesta fissura, nesta dorsal, o magma quente vem para a superfície, ok? Aonde ele resfria e solidifica. O magma fica pastoso porque está muito quente, mas quando ele é expelido, ele sai para a superfície, ele esfria, então ele volta a ficar sólido, porque é rocha derretida. Quando a temperatura baixa, a rocha volta para o seu estado sólido, ok? Como mostra aqui a figura B. Assim, essas placas se formam continuamente nessa região. Isso está de acordo com as evidências experimentais de que a América do Sul, que está em uma placa, América do Sul está em uma placa, se afasta da África, que está na outra placa. Então, nós temos aqui que nesta parte aqui ele fala exatamente sobre isso. Pelos experimentos, né? Vamos voltar aqui para o nosso mapa, certo? A costa aqui do Brasil, né? Pegando só essa parte aqui, a direita da América do Sul, se encaixar perfeitamente na parte esquerda da África. Exatamente porque anteriormente, há milhões de anos, era a Pangeia, e estes continentes, cada um na sua placa, foram se afastando, ok? Formando aqui a América do Sul, que pelos experimentos, a costa da direita se encaixa perfeitamente na costa da esquerda da África, ok? Então, nós temos aqui também, isso pode acontecer no oceano e pode acontecer também aqui na superfície, como é o caso que nós vamos ver aqui, certo?
No encontro de duas placas litosféricas que se movimentam em sentidos opostos, uma vai numa direção e a outra vai na outra. Eu estou indo para essa placa, está indo para a direita e essa placa está indo para a esquerda. Elas vão se encontrar, estão em sentidos opostos, certo? Pode ocorrer de uma delas mover-se para debaixo. Professor, quer dizer que tem para baixo e para cima? Sim, no encontro delas pode acontecer duas coisas. As duas vão se chocando e vão se elevando, formando as cordilheiras. Ou pode acontecer, certo, que uma vai sendo jogada para baixo da outra, ou seja, uma vai passando por cima da outra. Só que essa que vai ficando para baixo vai se encontrar com o magma, vai se encontrar com as altas temperaturas e vai ser destruída, vai ser derretida, ok? Formando mais magma, já que esse magma que sobe vai resfriando e se tornando rocha sólida. Então, há sempre mantendo o equilíbrio no nosso planeta, certo? Uma placa vai indo e vai derretendo por baixo e a outra vai subindo, ficando por cima. Quando acontece, certo, de uma encontrar com a outra e uma não ficar sobre a outra, uma vai empurrando a outra, formando aqui as cordilheiras, ou seja, ao invés de uma ir por baixo, as duas vão se encontrando e vão elevando a superfície, formando as cordilheiras, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo. Vamos lá para a nossa atividade. Na nossa atividade, bem simples e direto do nosso conteúdo, temos que, na primeira, descreva o que sugeria a teoria da tectônica das placas em relação à constituição da superfície da Terra. Ela é constituída de quê? Certo? Temos aí nosso conteúdo. 2. Como era conhecido o único continente que existia em nosso planeta há cerca de 180 milhões de anos atrás? Qual é o nome desse supercontinente que a gente falou? 3. O que propõe a teoria da tectônica das placas em relação, olha lá, aqui era em relação à constituição, do que era constituída, o que compõe a superfície da Terra, e aqui em relação à movimentação das placas litosféricas, certo? Então vamos tratar aqui dois assuntos: constituição da superfície e falar dessa teoria, o que ela diz sobre a movimentação das placas litosféricas. Na 4, de acordo com evidências experimentais, o quanto a América do Sul se afasta da África por ano. Ah, professor, mas o senhor não falou disso aí. Deixar você ler também um pouquinho, né? Então nós temos aqui falando sobre as placas, certo? Que a América do Sul se afasta e continua se afastando, certo? Se afasta da África centímetros por ano, certo? É coisa de centímetros, por isso leva milhões de anos, a cada ano alguns centímetros apenas, ok? Então temos aí uma dica aí para 4. Na quinta, descreva o que pode ocorrer no encontro de duas placas litosféricas que se movimentam em sentidos opostos. Falamos agora por último, ok? Então esse foi o nosso conteúdo, essa foi a nossa atividade de hoje em mais uma videoaula do nosso canal Sala Web de Aula. Se você curtiu o conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Temos também outro canal de acompanhamento para os alunos, que é o nosso site, certo? Que está sempre sendo atualizado nos finais de semana, ok? Então, no decorrer da semana a gente vai fazendo as anotações e no final de semana a gente faz a atualização dele, ok? Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.